Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a gente usa o que nós temos na mente, no coração, para estar na presença do Senhor, entregando toda a nossa vida. Me veio assim, em oração ainda ontem, de um lado Nossa Senhora que ergue os braços, como aquela que é conduzida aos anjos na presença de Deus, ela que contempla Jesus também na cruz. Ela ergue a Deus os nossos pedidos, os pedidos que nós fazemos, ela coloca na presença de Deus, solicita, como ela fez em Caná, né? Dizendo para Jesus: está faltando vinho, está faltando alegria, está faltando a paz, está faltando saúde, está faltando amor, está faltando tanta coisa nesse mundo de hoje. Tenho certeza que Nossa Senhora tem um relatório enorme, apresentado diante do Senhor de tantas coisas, com seus braços erguidos, conduzida pelos anjos, chamado também Nossa Senhora dos Anjos. E esses anjos estão a serviço do reino dos céus, tanto para conduzir o pedido de Nossa Senhora aos céus, como São Francisco também via as bênçãos caindo. Por outro lado, deixa eu colocar do lado de cá agora, eu vejo Nossa Senhora com os braços abertos, estendidos, como a cheia de graça. Aquela que é cheia de graça, aquela que derrama bênçãos e graças sobre nós. O pedido que ela faz ao Pai, o Pai não nega. Aquela mãe que foi fiel, aquela que foi preparada desde o princípio, aquela que se tornou a mãe de Deus, mãe de Jesus, e que se tornou também a mãe daquela igreja e desta igreja que caminha até os dias de hoje. Ela está de mãos estendidas, como Nossa Senhora das Graças, e de suas mãos saem muitas bênçãos sobre todos nós. É muito importante para nós a intercessão da mãe diante de Jesus. Sim, Jesus é quem concede, Jesus é quem abriu as portas do céu, Jesus é que derrama muitas graças sobre nós. Na passagem de hoje, meus irmãos, a gente vê Abraão, que esperou 100 anos o cumprimento de uma promessa, 100 anos, até que concedeu o filho Isaque, e ele teve o filho Isaque, e teve que despedir Ismael, filho da escrava, com muita dor no coração, mas também era meu filho, ele também é meu filho, mas teve que despedir, e esse menino foi colocado no meio do deserto, com a sua mãe Agar. Por outro lado, tão sonhado filho da promessa. Sim, o filho da promessa. É deste filho que eu darei uma geração como as estrelas do céu, as areias da praia. Sim, é deste filho que Sara, com 84 anos, concebeu. O que parecia loucura aos olhos humanos. Mas mais loucura ainda quando Deus coloca no coração de Abraão: agora você vai e oferece seu único filho em sacrifício. E oferecer em sacrifício seria colocá-lo em cima de um altar cheio de madeira, esquartejar, tirar o seu sangue e colocar fogo naquele altar. Sim, vai, oferece. E Abraão não duvidou, ele pegou os cavalos, juntamente com alguns empregados, colocou a lenha sobre o cavalo e saiu caminhando com seu filho segurando a sua mão. Ele colocou, depois de 3 dias caminhando, chegou diante da montanha sagrada. Lá ele contemplou, e ali a montanha do Senhor. Como aqui nós contemplamos, Jesus é o Senhor. Jesus é o pão vivo descido do céu. Mas é aqui, neste lugar, que eu tenho que oferecer o que mais valioso eu tenho na minha vida. O mais valioso que ele tinha, esperou 100 anos,
aquele filho, o filho da promessa. O menino já era alguns anos, ele tinha muito mais de 100 anos. Pegou aquela madeira, colocou nas costas do menino, carregou o fogo e o facão. O fogo, o facão, e foi subir na montanha, e o menino carregando a lenha. E o menino pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, tudo está aqui. Onde está a vítima? Onde está a vítima para se oferecer em holocausto? Onde está a vítima? Mas Deus, que é Deus, ofereceu o seu próprio Filho Jesus numa cruz, derramando sangue, abrindo o coração, esquartejado, não tinha mais aparência de homem, mas parecia um verme, E Maria, nossa mãe, contemplava o sangue em todo o seu corpo, totalmente desnudado sobre aquele madeiro da cruz. O madeiro da cruz. Mas lá Abraão deveria colocar o menino sobre o madeiro do sacrifício. Não é fácil, mas ele não duvidou. Ele pegou o menino, e quando o menino perguntou: cadê a vítima? Ele disse: Deus providenciará. A grande palavra, e aquele monte ficou sendo chamado como Deus providenciará. Deus providenciará. Que beleza! Mas é ali que eu tinha que montar as pedras, colocar a lenha, e sobre a lenha amarrar o meu filho, e levantar o facão para esquartejar conforme era de costume, tirando todo o sangue para aspersão e oferecendo o resto no fogo. Era assim. E quando ele levanta o facão, eis que aparece um anjo: Abraão, não faça mal ao seu filho. Eu não quero fazer mal, lógico, estou fazendo a vontade de Deus. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, não. Deus às vezes pede o máximo que você pode dar, o tudo que você pode dar. Eu digo assim, o tudo que ele tinha era o seu filho. Era o tudo que ele tinha. Já muito velho, como eu vou deixar descendência se Isaac for oferecido em sacrifício? Mas o anjo quase segura a mão de Abraão e mostra um carneiro preso pelos chifres, um cabrito, uma coisa assim, preso pelos chifres. E eu imagino o menino olhando para o pai sou eu o sacrifício, sou eu o sacrifício. O menino parece que não falou mais: sou eu o sacrifício que meu pai vai oferecer a Deus, um verdadeiro sacrifício em obediência à vontade de Deus. O que nós queremos para nós, ainda ontem celebrava a palavra e dizia assim: não, nós queremos os porcos, como pode você expulsar um demônio e nós ficamos sem quase 2.000 porcos? Nós queremos os porcos, nós não queremos, é melhor que fique o demônio com os porcos do que a gente perder nossos porcos. O mundo de hoje talvez diga para Jesus: eu prefiro os porcos, saia de nossa terra, suma de nossa frente, Senhor. E Jesus entrou na barca e foi do outro lado, largou aquele povo, o povo que preferiu os porcos do que a presença de Jesus. Ainda hoje, quantas pessoas preferem os porcos, ou oferecer seu próprio coração a Deus, como fez Isaac. Ainda aniversário de uma criança, e a mãe diz: meu coração. A outra escreve: meu tudo. Sim, seu tudo, seu coração, ofereça a Deus. Ofereça, não dê porcos para os seus filhos, não.
dê o coração. Jesus, é tão bom estar na sua presença. E somos chamados a fazer uma oferta de tudo que nós temos. Não é para metade. O que é mais valioso para nós? O que seria mais valioso dentro do meu coração? Como Abraão dizia, é tudo que eu esperava, é meu filho Isaque. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. É toda a promessa, é toda uma vida consagrada. Saí da minha terra, saí pelos montes, saí, fiquei perdido, morando em meio de tendas, vivendo pelo mundo afora. A única coisa que eu tenho, deixei tudo, porque o Senhor falou, sai da sua terra, vai, eu te mostrarei o caminho, eu te mostrarei. Que caminho? Para onde eu vou? Como Agar, que pegou o filho de Abraão, Ismael, colocou à distância e ficou simplesmente chorando e chorando bem alto. Vou perder o meu filho no meio desse deserto. Não tem mais água, não tem mais comida. E o Senhor mostra a água. Ela enche a sua aljava, dá de beber a Ismael e continua a caminhada. Talvez quando nós nos despojamos de nós mesmos, aprenderemos a confiar tudo que nós temos a Deus. Deus é mais, Ele é o único caminho, disse Jesus, é o único caminho. Por isso Nossa Senhora ergue os braços, porque é o único caminho para Deus. E é de lá que pode vir bênçãos e graças sobre nós. E a grande graça que o mundo de hoje precisa é muita fé, é confiar em Deus tudo que você tem. Não troque o maior bem que você tem por porcos. Não troque. Pela vontade do mundo, pela sedução do mundo, pelas vantagens dos homens, pelo valor do dinheiro, pela posse. Quem sabe? A única posse que teremos é aquele lugarzinho que o Senhor tem preparado para nós no reino dos céus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós acreditamos que o Senhor tem preparado na casa do meu Pai. São muitas as moradas e eu tenho um lugar para Ti. E eu creio, Senhor, e eu quero ir para este lugar. Não quero ficar no meio de porcos, não quero ficar aqui no meio dos túmulos, como estava aquele endemoniado no meio dos túmulos, quando o Senhor veio e mandou para os porcos. Não quero ficar no meio dos mortos, nem dos porcos. Eu quero estar vivo, Senhor, nas Tuas mãos. Abre os meus olhos, como fizeste, Senhor, quando saísse daquele lugar, atravessasse o mar, encontraste um cego de nascença, e ele queria somente ver. Eu quero somente ver. Ou um paralítico, eu quero somente andar. Pessoas que não enxergam, pessoas que não conseguem caminhar, pessoas que não conseguem expressar. E no entanto o Senhor tem preparado maravilhas para cada um de nós. Eu creio, Senhor, eu creio na intercessão da mãe. Eu creio, Senhor, que neste mundo de batalha não estamos sozinhos. No meio de tantos demônios nós temos anjos que nos protegem, arcanjos que lutam em nosso favor, anjos que trazem também a sua graça, a sua bênção, pela intercessão da mãe a cada um de nós. Pessoas que são tocadas pelos anjos, como o Padre Pio, vosso servo, Padre Pio, via de muitos e muitos anjos servindo, assim como tantos demônios querendo derrubar cada um de nós. Hoje lembramos Maria Gorete.
12 anos de idade, eu só queria servir a Deus com toda a pureza do meu coração. Mas o mundo não queria, o mundo queria derrubar a sua sexualidade. Com 12 anos de idade, queria estuprá-la. Não. Maria Goretti, tão pura. Começo do século, 1902. Tão pura, só queria fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus implicava em perdoar até mesmo aquele que a perseguiu até a morte, que esfaqueou com 14 facadas uma pobre menina que não se rendia aos seus desejos. Sim, Maria Goretti, prefiro morrer, estar com Deus, do que fazer a vontade dos porcos deste mundo. Mas ao mesmo tempo eu rezo pelos porcos, sim, pelos endemoniados, como Jesus expulsou aquele demônio, e aquele homem se tornou um grande pregador naquela região, de tal forma, quando Jesus voltou ali, era uma multidão que já esperava, porque ouvia falar das maravilhas que Deus havia feito naquele endemoniado que vivia no meio do cemitério, assustando a todos. Sim, como o Senhor fez maravilha naquele homem. Mande para os porcos, os demônios. Era um exército de demônios. Mande para os porcos. Maria Goretti preferiu a vida eterna. Mas não somente isso, mas ela teve que dizer àquele agressor: eu te perdoo. Mas como? Aos olhos humanos, feito aquelas duas crianças agora que foram mortas nas escolas, aí no Paraná, sei lá onde, duas crianças, e a mãe saiu e reuniu todo mundo e falou: vamos rezar por eles, eu quero perdoá-los. E a mãe pediu que perdoasse pelos 2 filhos que ela perdeu. Puxa vida, é duro, não é fácil. Aquele que fez mal a Maria Goretti passou 30 anos na cadeia. E Maria Goretti recebeu permissão divina de visitá-lo na cadeia, para dizer: eu lá no céu estarei intercedendo por você. Eu quero que um dia você esteja comigo lá no céu. Foi assim que Maria Goretti disse para aquele estuprador, que não chegou a mexer nela. Ele passou 30 anos na cadeia, saiu de lá, foi direto à casa da mãe, e a mãe de Maria Goretti disse: ela não te perdoou, eu também te perdoo. Se ela te perdoou, eu também te perdoo. Meus irmãos, que mundo completamente diferente do mundo que nós vemos por aí afora, que é olho por olho, dente por dente. Jesus, que esse Espírito Santo mova os nossos corações, que a tua graça possa fazer de nós homens novos, renovados, cheios desta bênção, desta graça, que Nossa Senhora intercede constantemente. Ela que não moveu uma palha, mas ficou contemplando você naquela cruz. Ela que podia estar blasfemando contra aqueles soldados, aqueles algozes, no dia que você foi crucificado, ela simplesmente contemplou. Aquela mãe olhou para aquele homem que matou a sua filha com 14 facadas e disse: eu também te perdoo. Com 40 anos, 1940 e pouco, 1940,
Depois de 1940, o Papa Pio XII canonizou como Santa Maria Goretti, uma mártir, por isso eu já estou usando vermelho, uma mártir. Quem estava presente lá adiante em Roma? Este homem que a matou juntamente ao lado da sua mãe, da mãe de Maria Goretti. Os dois estavam vivos em plena praça no Vaticano, lá em Roma, quando o Papa canonizou Maria Goretti. Deu um coração manso, coração humilde, um coração forte para aceitar a sua vontade. Em toda situação da vida, mesmo quando somos colocados numa fornalha, como aqueles 3 jovens que te louvavam, mesmo como Abraão, em idade já tão avançada, vou ter que sacrificar meu próprio filho, como aquela mãe que viu o homem que lhe deu 14 facadas na sua filha. Seja feita em tudo a vontade de Deus. Hoje em dia muitas pessoas tendo AVC, muitas pessoas morrendo do coração, muitas pessoas tendo infarto, muitas pessoas tendo trombose, muitas pessoas tendo toda espécie de enfermidade, pessoas tendo também câncer. Muita gente com câncer, muita gente. Eu fico olhando aquela visão de um padre que, inspirado, teve uma visão agora, em maio desse ano, parece que foi isso. Ele foi, durante o sonho, dormindo, ele foi colocado num lugar onde estavam muitas mulheres com seus filhos no colo, chorando. Todas estavam chorando. Mas por quê? Por causa da lei do aborto, porque permitiram o aborto, quase que no mundo inteiro, o aborto. Quase que no mundo inteiro estão matando as crianças, mas vocês estão com suas crianças nos braços. De repente uma mãe tira o cobertor e mostra o filho todo deformado por baixo do cobertor. O filho todo deformado por baixo do cobertor. E a mãe chorava. Ele olhou outra mãe que chorava muito com seu filho no braço, e aquele filho estava aparentemente completo, o seu corpo, e perguntou: e você, por que você chora? Ele disse: porque meu filho está por dentro todo modificado. Meu filho está todo por dentro, embora aparentemente ele esteja com o corpo certo, mas por dentro está todo modificado. São situações de Nossa Senhora que agora, nesses dias, tem falado para nós, e Nossa Senhora tem falado: contempla a cruz, contempla Jesus no Santíssimo Sacramento. A hora é agora, né? Feito os 3 dias que eu digo assim, que Moisés, ou melhor, que Abraão teve que levar o seu filho Isaque para o sacrifício. Estamos muitas vezes nos dias de oferecer nossos próprios filhos, nossa própria casa, nossa própria vida em sacrifício, num verdadeiro sacrifício. E o que o mundo está pensando? Nos porcos. O mundo se preocupa com os porcos. Nós nos preocupamos com a vontade de Deus, trazido para nós quase numa profecia de Nossa Senhora. Que o Senhor olhe para nós, derrame sua bênção sobre nós, que o Senhor derrame constantemente da tua graça, lave-nos pelo teu sangue derramado na cruz, tira do nosso coração toda espécie de imundície e de nossa mente toda vontade simplesmente humana, que Ele nos dê um coração firme, um coração forte, de tal forte, tão firme que a gente possa dizer: Jesus Cristo é o único Senhor.
Jesus Cristo é meu Senhor. Não existe outro Senhor, não existe outro céu, não existe outra promessa, não existe outra vida a não ser estar diante do Senhor. Eu tenho a graça, como sacerdote, como diz Frei Gilson mesmo, você sacerdote ainda tem a graça de poder fazer uma capelinha dentro da sua casa. Eu vou colocar agora na minha casa o Santíssimo, como eu tinha lá em Caruaru, eu tinha, quando eu vim para cá ainda não consegui. Eu vou ter o Santíssimo Sacramento dentro da minha casa. Se você pode, confesse, entrega, e muito mais, tenha Jesus bem forte no seu coração. Tenha Jesus bem forte no seu coração, ou mesmo andando pelo caminho, como fez Abraão, caminhando pelo caminho, que esteja na sua mente: eu não estou só, o Senhor está à minha frente. Eu não caminho só, os anjos me acompanham. Eu não estou só, o manto de Maria, nossa mãe, me protege e me livre. Eu não estou só. Obrigado, Jesus, pela tua mãe. Obrigado pelos teus santos, como o Padre Pio, o grande exemplo que deste para nós através de São José, que deixou tudo somente para servir a Maria e ao menino Jesus. Obrigado, Senhor, pelo testemunho magnífico de Santa Maria Gorete e de toda a sua família. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e podemos te contemplar e podemos saber que você está no meio de nós. Como prometeu, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Eu creio, Senhor, mesmo se tenha que ser às escondidas. O que importa, Senhor, quando te expulsaram daquele lugar, tu subisse a tua barca e atravessasse o mar. Que possamos estar na tua barca sempre, jamais se afastar de ti, Senhor. Que estejamos poucos naquela barca, mas que estejamos na barca, nunca fora dela, na tua barca, Senhor. Seja bendito, seja louvado, seja glorificado. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor. A ti, Senhor, toda a alma dos justos, daqueles que te buscam de coração sincero, daqueles que creem no seu santo nome, daqueles que renunciam a si mesmo, a si próprio, para te glorificar. Seja bendito, Senhor, seja louvado, seja adorado. Vamos pedir a bênção, depois eu bem rapidinho só vou celebrar a missa. Eu já falei da história de Maria Gorete, de Abraão, né? E no Evangelho é Jesus que atravessa o mar de Genezaré e vai operar cura de outro lado. Se do lado de cá ele não pode, ele vai operar do outro lado. Vamos pedir a bênção. Sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos,
louvor. Amém. Amém. Do céu lhe desces o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, nesse admirável sacramento, nos deixaste memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério, vosso corpo, o vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Permaneça de joelhos e acolha essa bênção do Senhor. Você que nos acompanha também, acolha essa bênção de Jesus até a sua casa. Trace sobre você o sinal da cruz. É o próprio Jesus que nos abençoa. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus com toda a força. Viva Jesus! Viva Jesus Cristo! Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor.